Olá, queridos, como é que vocês estão? Graça e paz, mais uma semana com as nossas células, graças a Deus. Mais uma semana parando um pouquinho para dar uma olhada no que a palavra do Senhor tem a nos ministrar, tem a nos ensinar, tem a nos corrigir, né? Edificar a nossa fé, trazer esperança, alegria, propósito de vida, né? A palavra de Deus traz isso e muito, muito mais. Graças a Deus temos esse privilégio de podermos ter a palavra do Senhor, Deus se revelando a nós, falando conosco. Graças a Deus por isso. Essa semana a gente começa uma série de reflexões em cima das bem-aventuranças que nós encontramos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão extenso que Jesus faz, trazendo os princípios, trazendo as revelações do que é o reino de Deus e o que é ser um cidadão do reino de Deus, né? Que é isso que a Bíblia diz que nós somos. Aqui nós somos peregrinos, nós fazemos parte e somos cidadãos do reino de Deus. Ele nos resgatou para isso, ele nos comprou através do sacrifício de Jesus na cruz para vivermos essa realidade. E aqui Jesus ele vai trazendo explicações de como é o caráter de um cidadão do reino de Deus, como são as escolhas, como é a ação, o procedimento, o que faz, o que pensa um cidadão do reino de Deus. E eu creio que as bem-aventuranças, elas vêm para trazer sobre nós a direção, né, de como devemos nos portar nesse mundo, caminhar nesse mundo, como também deve ser a nossa conduta, o nosso caráter diante de nós mesmos, diante de Deus, diante das pessoas. As bem-aventuranças, elas, como tudo, né, no reino de Deus, vêm nos confrontar na maneira como nós aprendemos a pensar, né, uma maneira de um pensamento influenciado pela cultura, pela sociedade, por aquilo que nós aprendemos desde criança, porque nossos pais aprenderam, que os pais dos nossos pais aprenderam, né, e que muitas vezes conflita com aquilo que Deus diz. O que é realmente o pensamento de um cidadão do reino dos céus, né? As leis, os princípios, a maneira de pensar, o caráter, tudo isso é próprio do reino de Deus, daquilo que Deus estabeleceu, sem a influência do pecado. Com a influência do pecado, isso foi se deturpando e a gente acabou aprendendo muitas coisas que, quando a gente se depara com o que a Bíblia nos fala, a gente começa a ser confrontado, a mudar a nossa maneira de pensar, né? A nossa velha maneira de pensar, influenciada pelo pecado, influenciada pelo mal, e olhar sob a ótica de Deus, aquele que nos criou e aquele que sabe como é a melhor conduta, sabe como nós fomos criados para ser. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas bem-aventuranças. Está lá em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, começa no verso 3, e diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Uma declaração bem forte, né? Para quem é o reino dos céus? E é uma pergunta que nos interessa muito, né? Eu creio que todos nós queremos ser queremos pertencer ao reino dos céus, né? E aqui diz, de quem é o reino dos céus? E Jesus diz, os pobres em espírito. Então vamos entender o que é ser pobre em espírito. É interessante que dizer pobre em espírito traz uma conotação um pouco negativa, porque parece que está destituído de alguma coisa, falta alguma coisa, né? Essa palavra, ela traz esse entendimento, e para a gente isso parece uma conotação negativa. Então vamos entender o que Jesus estava querendo dizer, né? O que é ser pobre de espírito. Então essa pobreza espiritual, na verdade, diz a nosso respeito.
né? E chama aqui a nossa atenção, dizendo que nós precisamos reconhecer essa nossa pobreza espiritual, a nossa falência espiritual diante de Deus. Pois a Bíblia diz que nós somos pecadores. Estamos debaixo da ira, né? Da justiça de Deus, porque pecamos. E porque pecamos, nós não merecemos nada além do juízo de Deus, porque o pecado, ele trouxe sobre a humanidade essa característica, de estar debaixo do juízo de Deus. Né? Todos pecaram e todos, estão destinados à morte. É isso que a Bíblia diz. Todos pecaram e todos precisam de Deus, carecem de Deus. Nós carecemos da intervenção de Deus sobre nós, porque o pecado, ele trouxe para a humanidade essa separação entre a criação de Deus, os filhos que Deus criou e Deus. O pecado, ele trouxe uma condenação de morte sobre a humanidade. O pecado, ele trouxe uma deturpação de tudo aquilo que Deus criou, que era perfeito, mas que com o pecado isso corrompeu a natureza, a criação e a humanidade, cada um de nós. E essa corrupção, essa natureza de pecado entrou em nós. E por causa disso, é necessário nós entendermos a nossa real condição. Nós somos pecadores, temos a natureza de pecado. E por isso, reconhecendo isso, nós então olhamos para Deus e dizemos: Deus, nós precisamos do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Isso é ser pobre de espírito. É entender a nossa situação, a nossa situação de imerecimento, a nossa situação de pecado, e entender: se eu estou nessa situação, então eu preciso de Deus. Só Deus pode mudar essa situação na minha vida. Eu não consigo por conta própria. Está além das minhas forças, está além das minhas limitações. Então, quem pode fazer isso? Quem pode me tirar dessa condição de estar debaixo do juízo de Deus, de estar preso ao pecado, de estar destinado à morte? Só Deus. Então, quando nós entendemos a nossa condição, quando temos esse olhar humilde, esse olhar de que me falta sim, me falta o quê? Deus. Só Ele pode me salvar dessa condição. É como lá aquele publicano, lembram? Né? Que na parábola de Jesus ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só quem faz essa oração é quem tem consciência de que precisa de Deus, de que carece de Deus. O começo ali do Sermão do Monte, Jesus ele já vai trazendo uma série de contradições em relação ao que nós, como humanidade, como corrompidos pelo pecado e seguindo o rumo, né, do que a sociedade, do que a cultura humana diz, Jesus vai contradizendo aquilo que nós vamos entendendo ser o bom, ser o forte, ser o poderoso. Jesus ele vai trabalhando meio que na contramão daquilo que a gente foi criado e acostumado a olhar, né? Por exemplo, vamos lá, Jesus ensina que o reino de Deus é para os pobres, não para os ricos. Jesus ele ensina que é ao frágil e não o poderoso o reino de Deus, às criancinhas e não aos soldados que se vangloriam de poder obter as coisas através da sua própria bravura. Então, o que aqui nós podemos entender? Que Jesus ele vai explicando que não é que um rico não possa entrar no reino de Deus. Lógico que pode. Não é que um soldado que foi condicionado e preparado para ali ser
ter bravura, ter coragem, não entre no reino de Deus. Lógico que entra. Mas a questão é o que está no coração. O rico aqui está dizendo de alguém que se sente tão abastado, e aí não estamos dizendo de dinheiro, estamos dizendo que são pessoas talvez que não tenham condições, mas que dentro delas acreditam que elas não precisam de nada, não precisam de Deus, né? Então aqui o rico é no sentido de que no coração a pessoa ache que já tem o que precisa, ou que consegue o que precisa e não depende de Deus. Aqui está dizendo, por exemplo, do frágil e não o poderoso, por quê? Porque normalmente esse sentimento de poder é um sentimento de que eu posso fazer tudo. Eu me basto. Se eu quiser, eu vou lá e faço, né? E aí uma pessoa que tem um sentimento desse, dificilmente ela vai olhar para Deus e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu careço do Senhor. Eu dependo do Senhor vir e me salvar. Normalmente uma pessoa que se sente muito forte e poderosa, ela é seu próprio salvador. Ela dá um jeito, né? E aqui Jesus está dizendo que qual é a nossa realidade, independente do que a gente pense lá dentro, né? A realidade nossa é que nós estamos debaixo da condenação do pecado. Toda a humanidade está sob essa questão, entendendo ou não, aceitando ou não, ou olhando de uma maneira diferente ou não. A realidade que a palavra de Deus traz é essa. A humanidade está debaixo do pecado, condenada ao pecado. E ela mesma, a própria humanidade, não pode fazer nada em relação a isso. E aí, entendendo essa questão, né, olhamos para Deus e dizemos, Senhor, só o Senhor pode vir e me salvar. Só o Senhor pode me trazer de volta a tua presença. Só o Senhor. Então aqui Jesus está falando sobre a pessoa que tem essa pobreza de espírito nesse sentido, de olhar para si mesmo com um olhar muito verdadeiro e real. Eu careço de Deus. Eu preciso de Deus. Tem um texto bem interessante lá em Apocalipse, no capítulo 3. Aqui, João escrevendo ali, tendo a revelação de Deus sobre o Apocalipse, né? E aí ele tem uma revelação de uma igreja. Ele tem de várias igrejas, mas uma igreja em especial pode nos exemplificar isso que Jesus estava dizendo na primeira bem-aventurança, que está lá em Apocalipse 3, verso 17, que diz assim, é sobre a igreja de Laodiceia, e diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E é muito triste quando alguém acha que é alguma coisa e na verdade não é. Alguém acha que tem alguma coisa e na verdade não tem. Aqui, nessa igreja, está dizendo que o sentimento daquelas pessoas era temos tudo, não precisamos de nada, né? Se achando ricos, se achando poderosos, achando que eram seus próprios salvadores. Nós podemos tudo, nós já resolvemos tudo, né? E aí Jesus vem e diz, mas olha, a sua situação é terrível, não é essa que vocês estão olhando. Na verdade, vocês nem sabem a infelicidade que vocês estão vivendo. Vocês, na verdade, são miseráveis, pobres, cegos e nus. Que é uma realidade muito terrível. Muito terrível. Mas é uma verdade muito importante de a gente aprender. Que quando nós achamos que somos alguma coisa, achamos que temos alguma coisa, que podemos alguma coisa, quando na verdade a nossa realidade é aquela que está em Romanos capítulo 3. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esta é
a real situação de cada ser humano, de toda a humanidade. E quando nós nos deparamos com esta verdade, nós podemos então entender: eu sou pecador, eu estou debaixo do juízo que o pecado me trouxe. E eu careço então da glória de Deus. Eu careço da salvação que há em Cristo Jesus. Eu preciso de Deus, porque eu mesmo não posso fazer nada. Não tenho competência e condições para fazer nada. Só Deus tem. Então, eu corro para Ele. Eu digo: Senhor, olha para mim. Tem misericórdia de mim. Vem sobre a minha vida, porque eu preciso do Senhor. Jesus ensina que aqueles que têm esse entendimento, aqueles que têm essa conduta de saber quem somos e quanto dependemos de Deus, esses são os cidadãos do reino de Deus. É para esses que o Senhor criou, né? Realizou ali toda a sua obra, dizendo: você é, então, cidadão do reino de Deus, porque entramos para o reino de Deus somente através de Jesus, somente através desse sacrifício feito por cada um de nós. Aquele sacrifício do nosso Senhor morrer no nosso lugar, para nos dar uma vida que nós não tínhamos, para nos dar a salvação que não poderíamos conseguir do nosso jeito. Que Deus nos abençoe para entendermos esta verdade, para vivermos essa verdade, para proclamarmos essa verdade, que o reino de Deus está aí e ele está aberto para que mais e mais e mais pessoas se tornem cidadãos deste reino. Mas para se tornar cidadão deste reino, precisamos entender a nossa realidade. Sermos de verdade pobres, humildes de espírito, entendendo: eu careço da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus ministre o nosso coração ainda mais nessa palavra. Essa palavra tem muita coisa a nos ensinar e que a gente, todos os dias da nossa vida, cada dia, vivamos esta verdade, como cidadãos desse reino, dependendo todos os dias, a cada dia, desse Deus maravilhoso. Vamos orar um pouquinho? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Obrigada por se revelar a nós. Também obrigada por revelar quem nós somos. Muito obrigada por abrir os nossos olhos. E nós pedimos, Senhor, continua abrindo os nossos olhos, iluminando os nossos olhos espirituais, nos dando entendimento, Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos a conduta, o caráter, o sentimento, possamos ver de uma maneira clara e real quem somos, o quanto dependemos do Senhor e como deve viver um cidadão do reino dos céus. Senhor, nos ensina, é o que nós pedimos nesse dia e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus continue trazendo aquilo que só Ele pode, né? Trazendo toda a alegria, toda a paz que nada pode roubar. Que Ele continue trazendo toda a provisão, todo o cuidado, toda a direção. Que Ele continue trazendo e revelando os propósitos que Ele tem, em nome de Jesus, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, semana que vem, nos vemos de novo. Tchau, tchau.